Paz do Senhor. Amados irmãos, nós iremos abrir nossas Bíblias Juízes, depois de Deuteronômio, aleluia. Capítulo 6, versículo 11. Nós iremos refletir nessa noite a história de Gideão, um homem que Deus olhou para ele e achou nele graça. Louvado seja o nome do Senhor. Graça para que pudessem ser levantado para uma obra, né, irmãos? Juízes 6, 9. 6, perdão, irmão, 6, 11. 6, 11. Aleluia. Amém. Na minha Bíblia, irmão, diz assim: um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Para os irmãos se organizarem. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos diante do Senhor e podemos dizer que estamos bem, né? Estamos adorando ao Senhor e estamos querendo do Senhor a sua bênção também. Aleluia. Se dissermos que não passamos por lutas, então não estamos num campo de batalha, né, irmãos? Acredito que cada crente tem sentido o vendaval, né? As batalhas nos cercando, nos oprimindo, né? Ou tentando nos oprimir. Sentimos o vento de vez em quando soprar forte, né, irmãos? Tudo isso faz com que nós possamos entender que nós estamos
na presença do Senhor. E necessário é que haja batalha para que verdadeiramente nós possamos guerrearmos, lutarmos para sermos tidos por Deus como servos, como adoradores, como aquele que está tomando a sua cruz e seguindo após Jesus. Aleluia. Amados irmãos, essa passagem que eu li fala sobre Gideão, um homem que viveu no passado, um homem que pertencia a uma tribo chamada a tribo de Manassés. Interessante que o Senhor Deus no princípio fez maravilhas, e as suas maravilhas eram sempre passadas ao conhecimento dos povos novos que vinham nascendo, para que pudessem conhecer que há no céu um Deus que tudo podes fazer. Aleluia. E Gideão sabia dessa história, de que o Senhor Deus tinha levantado o seu povo do Egito com um braço forte, atravessado o Mar Vermelho, feito perecer Faraó com todo o seu exército. Sabia que fizeste tamanhas maravilhas pelo deserto. Mas só que agora estavam os midianitas, irmãos, oprimindo a Israel. Por que estava oprimindo? Porque o Senhor Deus, fazendo notório a sua pessoa como Senhor do céu, o povo era instruído a não se inclinar aos deuses que eram levantados por homens, deuses pagãos, deuses que na verdade não pode salvar. E agora este povo que Deus levantou do Egito, ou melhor dizendo Israel, eles sabendo que há um Deus nos céus, e que não deverias se curvar aos deuses das nações pagãs, eles começam a se voltarem para os deuses. E essa prática leva a Deus a irar-se profundamente contra Israel. Aleluia. Agora Deus entrega Israel nas mãos dos inimigos, como os midianitas, os amalequitas e povos do Oriente. De maneira, queridos irmãos, que Israel estava em uma grande batalha, sofrendo amargamente, padecendo profundamente. Aleluia. Israel plantavam e uns criavam, mas vinham os midianitas e amalequitas e levavam toda a colheita, levavam gado, ovelhas, deixando eles sem nada a padecer. Agora eles olhavam para o outro. Deus nos destruiu, nos desamparou, Deus não olha mais para nós. Havia este pensamento, tudo por conta, não que Deus abandone o seu povo, mas porque o seu povo abandonaste o Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, diante dessas grandes perseguições, Israel começa a fazer habitação em cavernas, procurando esconder-se dos inimigos que o perseguiam profundamente. Aleluia. Agora Gideão, ele tinha preparado um local em um lagar para malhar trigo, e ele estava lá trabalhando, colhendo um pouco para que pudessem sobreviverem. Aleluia. E agora Gideão, ele é surpreendido
porque aparece um anjo e começa a falar com ele. Que coisa linda, queridos irmãos. Aquele anjo olha para ele e diz: varão, Gideão, varão valoroso, vai nessa tua força. Louvado seja Deus. Livra Israel das mãos dos midianitas. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a luta vem, a pessoa clama por socorro. Por diante dessa grande perseguição, Israel tinha levantado um clamor ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Interessante, há tantas tribos, mas a menor tribo e o melhor da casa de Manassés estava ali, Gideão. E o Senhor escolhe esse homem para que pudessem fazer ou manifestar uma grande obra. Quando o Senhor diz para ele: levanta-te e livra Israel das mãos dos midianitas, ele diz: ai, Senhor meu, como livrarei Israel se eu sou o menor da tribo, se a família somos pobres? Porque havia um desgaste com respeito tudo que era tomado, saqueado do povo Israel. Louvado seja Deus. Todavia o anjo fala, encorajando. Queridos irmãos, chama de varão valoroso e diz que eu sou contigo. E ele lamenta novamente. Aleluia. Quantas vezes nos lamentamos diante de determinado circunstância da vida, diante de uma luta que nos cercam, mas o Senhor que apareceu a Gideão, que encorajou a Gideão, Ele está nessa noite também neste lugar, para encorajar você, para fazer você entender que foi Ele que te chamou, que Ele está contigo, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Gideão é encorajado quando o anjo lhe diz: eu serei contigo, e tu livrarás a Israel dos midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, a tribo de Manassés foram contados no tempo de Moisés, seriam 32.000 pessoas, 32.200 pessoas, a partir de 20 anos para cima. E ele relata dizendo que ele seria da menor tribo, e também um povo pobre, povo que na verdade não tinha recursos para uma batalha, porque os seus inimigos seriam em número maior os amalequitas, povo do Oriente, e os amonitas, de maneira que seria uma multidão de pessoas como os gafanhotos que se moviam sobre a terra, faziam arrastões levando tudo quanto Israel produzia. Agora Gideão, ele é encorajado, queridos irmãos, para verdadeiramente se levantar e livrar Israel das mãos dos midianitas. Louvado seja Deus. Esse Deus que levantou no passado Gideão, nós encontramos
nas Escrituras Sagradas, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus que no passado operou grandes maravilhas, Ele opera no presente momento. Ele está neste lugar. Aleluia. Embora não vivemos segundo a lei, como no passado estava um povo conhecendo a Deus, e havia simplesmente destaque não se associar aos deuses das nações pagãs. Embora que hoje há mais eficácia com respeito à lei do Senhor, não simplesmente em pergaminho, mas em uma Bíblia sagrada, né? Um livro da capa preta, contendo ensinamentos diversos, para que nós possamos verdadeiramente sermos encorajados pelo Senhor, poder andarmos na sua presença e manter de pé a nossa fé, fazendo notório o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, muitas vezes achamos naturalmente estarmos nessa vida e vivermos voltado como se estivéssemos associados às coisas que o mundo oferece. É necessário entendermos isto, que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Quem disse foi Jesus. Eu acredito na sua palavra, e eu mantenho de pé esta confiança, que nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Temos que andarmos nesse mundo, mas não compartilharmos com as coisas que o mundo oferece, porque nós pertencemos não mais a este mundo. Aleluia. Quando nós andamos em conformidade com este mundo, nós estamos semelhantes ao povo no passado, que olharam para os deuses pagãos e se esqueceram do Senhor da glória, que contempla o homem que Ele chamou. Às vezes nós podemos esquecer do Senhor, mas Deus não esquece de nós. Às vezes nós andamos como andar para trás. Deus está contemplando o homem. Ele está vendo o seu caminhar, a sua maneira de viver. E Ele é aquele que um dia virá buscar um povo do meio do povo. E é necessário que nós estejamos de pé na sua presença. Aleluia. Israel faz um clamor ao Senhor, e o Senhor toma uma decisão em se manifestar no meio do seu povo, fazendo com que este homem Gideão seja levantado, e por intermédio dele Deus levanta verdadeiramente uma obra gloriosa, permite que toda aquela nação seja destruída, se envolvendo um com o outro numa grande batalha, e ali são destruídos. E Israel, irmãos, começa a ver a mão de Deus operar. Aleluia. Gideão prepara muitos homens, e o Senhor olha para Gideão com aquela multidão de homens e diz: Gideão, leva o povo ao ribeiro, e todo aquele que leva água à boca, esse separa. Aquele que bebe água como um animal, seja esse isolado, rejeitado, separado, não para a batalha contigo. Louvado seja Deus. Depois o Senhor manda ele dizer que os covardes voltem para trás. Irmãos, covarde, homens que não queriam ter compromisso com o Senhor, mas viver adorando os Baals, os ídolos, viver verdadeiramente separado do Senhor, de maneira que o Senhor diz que os tais seriam chamados de covarde, e diz Gideão aos covardes que voltem para trás. Irmão, Deus não quer homem covardes. Quando fala essa expressão homem covarde, está incluída a mulher.
de maneira que as tais pessoas que foram chamadas pelo Senhor, o Senhor quer que sejam não covardes, mas pessoas corajosas, dispostas a dar a sua vida em prol do Santo Evangelho. Aleluia. Agora Gideão estava com estes homens, porque o Senhor olhou para ele e disse: são muito. Então eu vou entregar os midianitas em suas mãos, e eles vão dizer: nós somos valentes, nós vencemos a guerra, nós somos fortes. Aleluia. Agora o Senhor diz: Gideão, separa só esses daí. Irmãos, 300 homens estavam com Gideão. Seriam pouco homens. Não dava para dizer nós vamos avançar, mas dava para dizer nós vamos convidar mais. Só nós não vence, não tem como vencer os midianitas, pois são como multidões sobre a terra. Quando eles vêm ao nosso encontro, é uma multidão de pessoas que não dá para contar. Tem que ir muita gente. Mas Deus brada dizendo a Gideão: com estes homens, 300 homens, eu serei contigo. Aleluia. Eu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Louvado seja Deus. Estes homens, irmãos, é preparado pelo Senhor. E nessa manifestação, queridos irmãos, os midianitas se atropelam um com o outro e começam a grande batalha, de maneira que eles foram destruídos, foram mortos. E Gideão olharam para si com os seus homens e disseram: Deus guerreou por nós. O Senhor destruiu os midianitas. O Senhor venceu a guerra por nós. Louvado seja Deus. Irmão, muitas vezes surgem em nossas vidas batalhas espirituais. E Deus quer que você olhe para você e reflita também nessa passagem, em momento difícil que ocorreu com o povo de Deus. E que o Senhor levantou homens, encorajou homens e fez eles ter motivo para glorificar o Senhor, em meio à guerra, se tornar um vencedor. Deus quer que você também entenda isso, que Ele é com você. Aleluia. Que Ele há de vencer a guerra com você. Você terá motivo também para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, para dizer: o Senhor é comigo e Ele venceu a guerra por mim. Aleluia. Muitas vezes o crente esquece que deve vigiar, e às vezes esquece de vigiar para não pecar, e começa a vigiar a vida de um irmão, de uma irmã. Começa a vigiar a vida de uma pessoa e começa a pecar contra Deus. Aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para sermos observador da santa lei do Senhor. Eu e você somos chamados para sermos observador, cumpridor, viver segundo esta palavra, para que verdadeiramente sejamos santificados, sejamos edificados por esta palavra. Então não tenho tempo jamais de vigiar irmão, vigiar irmã. Eu tenho tempo e tenho que criar este tempo para me vigiar a minha vida, para que eu verdadeiramente possa estar de pé na presença do Senhor. Quando nós andamos em conformidade com a palavra do Senhor, então nós vamos estar de pé diante de Deus. Certamente que o Senhor vai nos contemplar,
e vai poder encontrar em nós motivo para que sejamos agraciados como foi Gideão. Não existia só Gideão, irmãos, na tribo. Existiam muitos homens. Número capítulo 1, versículo 35, foram contados homens a partir de 20 anos, 32.200 pessoas. Mas agora o Senhor olha para Gideão, e esse homem, Deus lhe acha graça nessa vida. Louvado seja Deus. Eu já vi crente dizendo que nós não temos merecimento de nada, nós não merecemos nada. Sim, irmãos, nós não podemos dizer: eu sou merecedor, eu sou bom. Aleluia. Nós temos que dizer que nós não somos nada, somos como um vapor que nasce e desaparece. Mas todavia Deus olha para o homem que procura rejeitar o pecado, que tem desejo de andar com Deus, de agradar-lhe, e agora o Senhor olha para ele, olha para ela, ele concede graça, ou lhe agraceia para ser a tal pessoa, para que possa fazer a sua vontade. Aleluia. No tempo passado, o mundo, a Bíblia diz que o povo plantava e edificava, casava e dava-se de casamento. E o pecado se alastrava sobre a humanidade. Deus decide destruir o mundo. O mundo fala da humanidade, irmãos. Não é os céus que contemplamos, mas fala da humanidade. Deus olha para um homem chamado Noé e acha nesse homem graça. Um homem do coração voltado para Deus. Um homem sedento de Deus. Deus se aproxima deste homem. Deus lhe dá um projeto de uma arca. E ele trabalha 120 anos fazendo uma arca, madeira específica, determinada por Deus, fazendo essa arca com compartimentos, medidas determinadas por Deus, de maneira que Deus estava neste projeto. Esta arca foi ampliada, e quando Deus determina, ordena: Noé, entra na arca com tua família. Amados irmãos, Noé entra na arca com sua família. A Bíblia diz que foram 8 almas que se salvaram: Noé, a esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. E Deus envia os animais para que pudessem preservar os casais de cada animal, de cada ave. Vieram até Noé, ordenada por Deus, de maneira que esta arca, houve a mão do homem para cortar a madeira, lapidar a madeira, mas a mão do Senhor estava para fazer acontecer. Porque se não fosse a mão do Senhor, irmãos, essa arca teria se desfeito diante de uma imensidão de água, teria naufragado, não teria preservado as vidas, porque seria simplesmente o projeto do homem. Mas o projeto era de Deus, de maneira que choveu 40 dias, 40 noites.
Deus abre a janela dos céus, faz as fontes jorrar água. Irmãos, não houve terra, voltou a ser um mar novamente, como no princípio da criação. Porque no princípio não havia terra, havia só o abismo e água, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E agora, diante deste dilúvio, a água novamente cobre a terra. Não havia mais terra. Aleluia. Mas Deus estava cuidando de Noé com a sua família e com os animais para poderem procriar, povoar a terra, habitar na terra novamente. Então Deus fez isto pelo seu poder. Aleluia. Então entendemos que Deus tem poder e que pode todas as coisas. Ele destruiu no passado, porque o homem fez mal aos seus olhos. Deus se ira todo dia com o homem, porque o homem faz mal diante do Senhor. Todo dia o homem peca, o homem tem desejos, é influenciado para as coisas que na verdade provoca Deus a ira. E por esse motivo a Bíblia diz que Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. O homem que peca, o homem que está separado de Deus, porque ele se torna inimigo do Senhor. Aleluia. Mas quando este homem, que é inimigo de Deus, e que ele ouve o Evangelho, e ele olha para a sua vida, e faz uma autoanálise, e diz: eu sou pobre miserável, eu sou pobre miserável pecador. Deus é amor, um ser espiritual, um espírito eterno. Ele me amou, pagou um preço por mim. Ele merece eu viver para Ele. Aleluia. E quando ele faz esta confissão ao Senhor, como Salvador da sua alma, olha, Deus, que é amor, Ele perdoa o pecado do homem, Ele apaga as transgressões. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que Deus, ao perdoar o homem, Ele apaga a transgressão, não levando em conta aquilo que o homem o fez em sua ignorância, por não conhecer a Deus. Deus o perdoa, apaga. Essa pessoa é nova criatura, essa pessoa nasce de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, depois que nasce, que conhece, conveniente é que não viva a pecar, não despreze mais o Senhor, porque Deus não tem mais por inocente. Aleluia. Nós somos conhecedores, e agora é necessário que nós entendemos a vontade divina e andamos com Deus. Aleluia. Gideão, irmãos, ele foi grato ao Senhor, porque Deus lhe chamou, lhe encorajou, e ele simplesmente pela sua coragem, decisão, Deus guerreou por ele. Só que o Senhor diz: tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, um só inimigo. E ele se apodera dessa promessa, e o Senhor lhe faz vencer. Aleluia. Queridos irmãos, nós olhamos para nós e entendemos que nós não temos capacidade nenhuma de permanecer na presença do Senhor sem que Ele nos dê graça. Quando nós olhamos para nós, eu sou o tal, eu sou o super-homem, eu sou poderoso,
não preciso de Jesus me dar graça, eu consigo caminhar. Ô irmãos, existe aquele crente santarrão, né? Mais do que todos. Essa é a qualidade do crente santarrão. Eu sou perfeito, eu sei tudo. Aleluia. Esse irmão não sabe como convém. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas ao soberbo ele resiste. Então, irmãos, devemos sempre olhar para nós e entendermos que somos pequenos, que somos pobres, que somos carentes, que precisamos da graça do Senhor. Imagine se Gideão dissesse: Senhor, pois me escolheste, pois eu vou à batalha. Olha, irmão, o que seria de Gideão? Gideão não tinha sido nem escolhido, porque o Senhor conhece todas as coisas. Mas o Senhor olhou para ele e viu nele humildade. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque sobreveio tudo isso? E de tudo quanto contaram nossos pais, que o Senhor fizeste subir do Egito, e depois nos abandonou. Gideão se humilha e diz que é o menor da casa de seus pais. Louvado seja Deus. A sua tribo Manassés seria, na verdade, uma tribo pequena, seria um pobre. Então, demonstrando humildade, demonstrando carência, que precisa do Senhor. Que nós possamos também nos enquadrar como Gideão, o menor da casa de meu pai. Aleluia. E assim, irmãos, nós vamos alcançar do Senhor o privilégio de sermos contemplados como servo que quer caminhar, como servo que deseja exaltá-lo, como servo sedento por justiça. E a Bíblia vai dizer, como leu nosso diácono Valério, falando sobre as bem-aventuranças: bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque serão farto. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós iremos já ouvi a nossa secretária dentro da escala do trabalho semanal. Aleluia. Nosso irmão Felipe trabalhando, diácono Daniel também. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Escala semanal. Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Gelson e pregador pastor Flávio. Sábado, culto de senhoras, dirigente irmã Antônia com a irmã Marina e pregadora irmã Joana. Domingo, culto público, dirigente irmão Felipe e pregador irmão Davi. Amém? Irmão Davi é um obreiro da casa do Senhor. E ele vai estar pregando aqui domingo. E nós vamos orar, ficar em oração, não só pelo culto de domingo, para Deus abençoar, nem só pelo culto de doutrina, nem pelos cultos de orações que há, né? Nem pelo grupo familiar. Vamos ficar orando
pelos trabalhos e uns pelos outros, para que Deus possa nos abençoar. Aleluia. E eu conheci este jovem Pedro Luca e fiquei feliz em ver ele aqui nessa noite com a gente. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Também está conosco irmão Jackson. Irmão Jackson é um jovem. Lembro quando eu cheguei, conheci pela primeira vez, evangelizei, demonstrou grande respeito por minha pessoa, pela palavra, e confessou a Jesus como Salvador. E eu tenho orado por esse jovem, para Deus restaurar, né? João Vitor, seu primo também, os dois são sobrinhos da irmã Jaqueline. Também foi batizado nas águas também. É um irmão que a gente ama e sentimos falta dele no nosso meio sempre. Ontem ele disse que ia estar no culto. Eu fui ali, parabenizei ele, porque ele foi fiel no trato e na palavra, né? Disse: eu vou e veio cumprir. Queria perguntar aos meus irmãos, João Vitor, irmão Jackson, você deseja voltar para os caminhos do Senhor agora? É tão bom. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, terça-feira eu vou estar na casa do diácono Valério, grupo familiar ou grupo caseiro, estudo. A igreja primitiva, ao meio do século, se reunia dessa natureza. A igreja Batista Moriá segue uma linha dos anabatistas, que é os primeiros discípulos. E é tão bom o estudo. Além de a gente divide a leitura, divide também a oportunidade de poder perguntar, tirar as dúvidas, como também se expressar naquilo que aprendeu. Eu queria convidar todos os irmãos para terça-feira nós estarmos juntos. Amém? Querido Deus e Pai, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que aqui está. Meu Deus, estende as tuas mãos e abençoa de maneira gloriosa cada irmão, Senhor, que aqui está, cada irmã. Tu conheces, ó Pai, ó Deus, a necessidade de cada vida, de ser agraciado por Ti, para ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Venha, Senhor amado, visitando cada coração nesta noite. Pai Santo, trabalha, Senhor. Meu Deus, faz o mover em cada coração, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento, para que possamos estar de pé na Tua presença, preparados, Senhor, para aquele grande dia, o dia glorioso do Senhor. Pai, te oro por aquele que não pôde vir nesta noite. Senhor, visita a sua vida. Só aquele que está no trabalho, aquele, meu Deus, que está em casa. Senhor, desperta. Meu Deus, coloca fome e sede, não fome de pão nem de sede de água, mas da Tua palavra, para que possa estar diante de Ti, ser abençoado, poder, Senhor, ser contado como um adorador. Pai Santo e Justo, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada, pois te oramos por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem
o nome do Senhor.